gente aqui está ligado no que está acontecendo de casos ainda no estado de São Paulo. E quem estava prestando muita atenção nessa conversa toda é a Rose Guglielminetti, que estava de olho no que o governador João Dória tinha para falar. Rose, boa tarde. Boa tarde, Zezé. Boa tarde a todos. O governador abriu hoje uma coletiva às 12h30 para falar sobre o coronavírus e grande parte desta coletiva, Zezé, usada pelo governador e pelos seus secretários, foi para poder trazer números e justificar a reabertura ou a flexibilização do comércio num ambiente de crescimento de casos e de mortes no estado de São Paulo. Porque em todos os países a flexibilização ela só ocorreu quando a curva estava descendente, ou seja, quando os casos estavam diminuindo, o que não aconteceu em São Paulo. O governador chegou até a dizer que ele não vai tolerar que prefeitos façam festa de reabertura em suas cidades e que ele tem instrumento para fiscalizar. Mas o próprio prefeito de Marília, que é do partido do governador, que está na cidade, ela é laranja, ou seja, ela é permitida apenas alguns tipos de negócio, o prefeito já foi para a fase verde, liberando academias, por exemplo, e outros tipos de atividade. Então, ao dar autonomia para os prefeitos, o governador acabou tendo que se submeter à vontade deles e o entendimento de cada prefeito pode ser muito diferente do governador. Então, provavelmente, o que nós teremos é uma judicialização aí nos próximos dias entre essas 4 fases que tem 2 semanas cada uma para ser implementadas. Hoje, Zezé, o número de casos no estado de São Paulo continuou subindo. Ontem foi um número recorde de mortes. Hoje nós tivemos 285 pessoas que morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas e mais 5.188 pessoas infectadas pelo coronavírus. Com isso, hoje no estado de São Paulo, nós temos 123.483 pessoas que ficaram doentes pela Covid-19 e 8.276 mortes. O governador, por exemplo, Zezé, ele disse assim, olha, no começo da epidemia, o São Paulo era o epicentro. Hoje, quando você pega o número de mortes por 100 mil habitantes, São Paulo está na 9ª posição em todo o Brasil. O João Gabardo, que é um médico e que hoje está coordenando o comitê de coronavírus aqui do estado de São Paulo, Zezé, ele disse o seguinte, que o fato do governo ter começado a promover a testagem rápida na população, já era esperado que o número de casos aumentasse nos últimos dias. No entanto, como contrapartida, o que ele diz é que o governo aumentou o número de leitos e a pressão sobre os leitos tem reduzido. Hoje está em 72% no estado de São Paulo e numa faixa de 80% na Grande São Paulo. O que eles estão se amparando para poder justificar a reabertura é que há leitos disponíveis e o próprio governador João Dória disse que em São Paulo não há colapso no sistema de saúde. Zezé. Ok, bom, Rose, acho que São Paulo também pode dar uma olhadinha para o que está acontecendo em Florianópolis. Florianópolis hoje pipocou como um exemplo de sucesso. A gente não sabe até quando isso vai se sustentar, né? Mas uma cidade que há praticamente um mês não registra um caso de morte por Covid-19. Vamos ver o VT para ver o que acontece com Florianópolis, né, gente? Rodrigo Cardoso vai contar para a gente como que Florianópolis enfrenta o novo coronavírus. Na capital catarinense, apenas 7 pessoas estão internadas em função da Covid-19. Florianópolis foi uma das primeiras cidades brasileiras a adotar medidas de enfrentamento à pandemia de coronavírus. As restrições à circulação de pessoas na capital catarinense começaram no dia 13 de março, apenas um dia depois do registro dos primeiros casos de Covid-19 no município. Na época, as escolas e o comércio foram fechados. O sistema de transporte coletivo foi suspenso. Nenhum ônibus entra na cidade. A prefeitura proibiu aglomerações, restringiu o acesso às praias, parques e praças. Nós começamos precocemente a fazer o isolamento. E mais do que fazer isolamento, é dar condições que as pessoas possam ficar isoladas em casa.
Em outra frente da estratégia, a Prefeitura começou a aplicar testes em massa para a detecção do vírus. Pacientes com comorbidades passaram a ser monitorados por telefone para não saírem de casa. O resultado dessas medidas, Florianópolis foi uma das primeiras cidades brasileiras a iniciar a flexibilização do isolamento. Não é apenas o decreto, né, o regramento pelo poder público, mas também a adesão das pessoas a essas medidas que fazem com que elas se tornem efetivas. Então, Rose, o que você achou dessa história de Florianópolis em relação ao transporte público, em relação a essa testagem em massa, ao controle das pessoas com comorbidades? O que você acha disso? E a gente pode considerar que 1.700 testes em Campinas é uma testagem em massa da população? Olha, Zezé, em Florianópolis, eu acho que foi uma medida acertada, porque quando você fala em relação ao Uruguai, por exemplo, que é um país que tem tido poucos casos, o que eles fizeram foi exatamente isso, foi o isolamento. E o transporte, nós mesmos colocamos aqui, que o transporte público é um local, um ambiente de alto risco para a disseminação do coronavírus. Então, enquanto o prefeito fala, fique em casa, e aí prefeitos de todas as cidades, mas coloca poucos ônibus, e as pessoas estão todas concentradas no mesmo ambiente, isso promove a própria disseminação do vírus. Então, tanto o isolamento, o fechamento das praias e a testagem, porque a testagem é algo que todos os governos que fizeram, todos os países que fizeram, eles conseguem identificar. Na Coreia do Sul, por exemplo, houve uma testagem em massa em que o país testava ali um bairro, por exemplo, identificando um foco, isolava aquela área. Então, só com uma testagem que é possível a gente ter uma ideia de como vai ser, de como criar ambientes de combate ao coronavírus. E como que você combate o coronavírus? Isolando as pessoas, não há outro remédio, esse é o remédio. Agora, voltando aqui para Campinas, em relação à sua pergunta, se 1.700 testes podem ser considerados uma testagem em massa. Pelo número, Zezé, eu ontem me perguntava quando o prefeito e o secretário de saúde, o prefeito Jonas Donizete e o secretário de saúde, Carmen de Souza, falaram isso. Eu falei, gente, mas 1.700, será que é uma testagem em massa? O que eles explicaram? Que vai ser, Zezé, uma testagem amostral, que foi o que a Universidade de Pelotas e o IBGE fizeram em todo o Brasil. Aqui em Campinas, por exemplo, a Universidade de Pelotas, ela testou 237 pessoas. Dessas 237 pessoas, 2 delas tinham passado pelo vírus, era assintomático, e essas pessoas sequer sabiam que tinham ficado doentes, ficaram inclusive surpreendidas. E diante desse número de 2 pessoas, eles têm um número matemático, um cálculo matemático, que eles fazem uma estimativa de quantas pessoas podem ter ficado doentes. No caso desse estudo da Universidade de Pelotas e do IBGE, em Campinas nós poderemos ter aí 10 mil pessoas que ficaram doentes, ou pelo menos estavam com o vírus e sequer souberam. Então, o que o secretário disse? Ele disse que nós teríamos aí um número bem maior de testagem, que são 1.700 pessoas testadas. A partir desse teste, e em cima dos que derem positivo, é que você faz essa projeção matemática e nós vamos conseguir entender onde que tem mais casos de doença aqui em Campinas, ou se está espalhado, qual que é o comportamento do vírus na cidade. Eu já disse aqui que na semana passada o Carmo disse que tem 3 regiões, Campo Grande, Campo Belo e São Marcos, que são 3 regiões com alta vulnerabilidade social e que estão no radar da vigilância sanitária, porque eles estão com a impressão, ou pelo menos com os números de casos que eles têm, de que estas regiões elas têm alta possibilidade de ter uma grande disseminação da doença, então há uma preocupação maior. Os testes são testes que a prefeitura já tem, depois os funcionários são os próprios funcionários da prefeitura, então não vai ter custo nenhum. De qualquer forma, Zezé, vai ser um estudo que vai apontar aí por amostra, vamos dizer, não vai ser todo mundo, de repente, 1.200.000 pessoas de Campinas sendo testada, mas nós teremos um número reduzido de 1.700 pessoas
que a partir dos casos positivos, eles vão fazer esse cálculo amostral de quantas pessoas ficaram doentes na cidade. Ok, e do coronavírus a gente vai para as questões nacionais. Ontem quem tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral foi o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, aquele que mandou a Polícia Federal na casa de apoiadores do bolsonarismo procurar prova de fake news. Bom, e apesar de todas as espetadas que o presidente deu nele a semana passada, ontem o Bolsonaro assistiu à cerimônia de posse do Alexandre de Moraes, né, que fica por 2 anos nessa vaga do Tribunal Superior Eleitoral, hoje presidido pelo ministro José Roberto Barroso. Bom, o Caian Messina vai falar para a gente como que está essa questão aí da posse no TSE. Vamos lá, vamos rodar o VT? Jair Bolsonaro surpreendeu o cerimonial do TSE e aceitou na hora o convite para acompanhar a posse. Foi na avaliação de ministros do tribunal, uma forma de marcar posição. Alexandre de Moraes é visto pelos bolsonaristas como um inimigo. Ele comanda no Supremo o inquérito das fake news e autorizou buscas, apreensões e depoimentos de apoiadores do presidente. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral é uma das grandes preocupações do Planalto. Ministros dizem que os mais de 40 pedidos de impeachment na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não seguem adiante. Mas da Justiça Eleitoral dizem não saber o que esperar. O tribunal marcou para a semana que vem o julgamento das ações protocoladas pela oposição no ano passado. A suspeita é de impulsionamento de mensagens durante a campanha eleitoral, pago por empresas. Em 2018, entrou em vigor a proibição de financiamento empresarial. Por isso, a punição máxima pode ser a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Os advogados do presidente negam qualquer irregularidade. O TSE terá de decidir também se aceita o pedido do PT de incluir nos processos provas coletadas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Deputados governistas afirmam que o prazo para novas informações já acabou. A tentativa de empolgar o TSE a aceitar novas provas ofende a Constituição Federal e também a jurisprudência da Corte. Semana que vem vai estar quente com essa história toda aí, viu, Rose? E aí, ontem, eu queria ver o que você achou da nota de esclarecimento do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que disse que numa entrevista que ele deu ao Pedro Bial, ele não quis dizer que o Exército, se houver algum desequilíbrio entre poderes, é o poder moderador. O que você achou disso, Rose? Eu espero que... Não, eu acho que ele não tinha outra saída, né, Zezé? Porque o público bolsonarista tem usado uma interpretação equivocada do artigo 142 da Constituição Federal, dizendo que as Forças Armadas seriam o poder interventor numa situação de crise, mas a maioria dos juristas brasileiros diz que você tem que forçar muito o texto e ter uma criatividade interpretativa da lei imensa para você ter esse tipo de interpretação. O do Aras, quando ele coloca, eu acho que ele sofreu, é o mínimo que se espera dele em relação a uma interpretação correta da lei. Obviamente, o Aras ele tem estado muito mais próximo do governo Bolsonaro do que propriamente de fazer a defesa aí de uma gestão isenta em relação ao seu papel de Procurador-Geral da República. Hoje mesmo saiu notícias na mídia de que ele reabriu uma negociação com aquele advogado, aquele Tacla. Rodrigo Tacla Duran. Rodrigo Tacla do Canto, que ele quer denunciar um outro advogado que foi padrinho do Sérgio Moro e que inclusive é amigo pessoal do Moro, uma investigação que já teria sido arquivada, e esse advogado diz que ele teria pago um valor para esse advogado amigo do Moro. O que está todo mundo vendo? Está todo mundo avaliando que essa renegociação em relação à delação é para poder atingir o Sérgio Moro, que hoje virou inimigo do Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo, Zezé, essas atitudes
atitudes do Aras, elas não me fazem crer que ele seja uma pessoa isenta ou que defende a Procuradoria Geral do país, né? A Procuradoria Geral, para poder cumprir o papel pelo qual ele foi escolhido. Se bem que a gente precisa se lembrar que o Aras é uma escolha pessoal do presidente da República, ele não saiu dos 3 nomes daquela lista tríplice, e inclusive o Bolsonaro tem elogiado a atuação do Aras e até já colocou o nome dele como um possível nome para entrar nas vagas que serão abertas aí no Supremo Tribunal Federal. Então, Zezé, para mim, ficou muito vergonhoso. Então, o Aras teve que fazer isso, mas, no entanto, eu ainda desconfio muito da postura dele enquanto chefe do Ministério Público. Rose, eu vou puxar um pouquinho aqui o tempo e perguntar para você também sobre um artigo publicado hoje pelo vice-presidente Hamilton Mourão no jornal Estado de São Paulo, colocando, assim, atacando. Eu me senti atacada, a imprensa, os ministros do Supremo, assim, ele não falou o nome de Celso de Mello, mas se referiu a um texto do Celso de Mello, e também as manifestações de rua. Antes, eu quero só pontuar que eu sou contra a violência em protestos, eu acho que isso não é manifestação, mas eu achei assim o artigo meio tendencioso, de novo, né, Rui? Pois é, eu acho, Zezé, que o que a gente espera dos gestores públicos é que haja uma possibilidade de um levantamento de bandeira branca, né? Para que essa crise institucional, que segundo eles só a imprensa e algumas pessoas enxergam, possa se arrefecer aqui no país. Mas o que a gente percebe é que o Bolsonaro e quem está no entorno dele a cada dia acaba colocando mais gasolina para poder fazer esses ataques. Então, o artigo do Mourão, que até então, não que eu achava ele um cara ponderado ou sensato, mas achava mais sensato. Quando comparado ao Bolsonaro, eu sempre achei o Mourão um pouco mais sensato. Então, quando eu li esse artigo hoje, eu me senti, não eu, mas a imprensa, as instituições democráticas se sentem atacadas, e a impressão que deu é como se parte, né, da imprensa, ou pelo menos não parte, mas quem não concorda com o que está sendo colocado hoje, criar-se uma situação fantasmagórica de possibilidade de golpe, de crise institucional, e chegou a colocar como se fosse covardia você comparar o Brasil com a Alemanha. Então, houve um ataque frontal às instituições democráticas no país. Então, assim, eu só estou tentando entender, Zezé, o que o Mourão pretende com isso. Porque, de qualquer forma, vamos lembrar que ele teve, no começo do ano passado, na gestão do Bolsonaro, uma ascendência, e ele começou a ser respeitado, né? E ele começou a ser ouvido como uma pessoa que tinha o que falar. Mas aí o grupo do Bolsonaro veio, colocou ele no lugar dele, ele ficou apagado, e eu estou tentando entender o que o Mourão está querendo fazer, se ele quer se reaproximar ou se aproximar do grupo do Bolsonaro, ou se o que ele escreveu realmente é aquilo que ele acredita, e ele defende uma democracia torta, do meu ponto de vista, Zezé. Deus me livre, né? A gente está numa sinuca, porque sair do Bolsonaro para o Mourão, tudo que eu li nesses últimos 15 dias ele escrevendo é assustador. Bom, nós vamos para o intervalo agora, a gente volta rapidinho, fiquem conosco e a gente vai voltar com o Henrique do Vale falando de Estados Unidos. Vamos lá? Bastidores do Poder.
minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Ei, olá, estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente está voando rapidinho, se transporte para Nova York para uma conversa com o Henrique do Vale. Henrique, muito boa tarde. Boa tarde, Zezé. Espero que vocês estejam bem aí. Tá tudo ok. E aí parece que a temperatura deu uma baixadinha, né, Henrique? É isso mesmo? Graças a Deus. E como que Graças a baixou? Deus. Por que baixou a temperatura? Pois é, ontem nós tivemos a 8ª noite de protestos por aqui e a gente viu uma violência reduzida em Manhattan. Primeiro porque o prefeito de Nova York resolveu, inclusive, colocar mais policiais em campo. E, na verdade, a gente tem acompanhado por aqui que a manifestação durante o dia, como a gente havia conversado ontem, é uma manifestação pacífica, enquanto que à noite as pessoas acabam aproveitando da situação para quebrar lojas, para roubar e tudo mais. E pelo fato do prefeito de Nova York ter colocado mais a presença da polícia, e principalmente em Manhattan, proibido o tráfego nas ruas de Manhattan, inclusive lembrando que as pessoas que estavam quebrando os negócios, roubando, acabavam chamando o Uber para transportá-los para fora da cidade, para fora de Manhattan. Então, ontem foi proibido a circulação de automóveis em Manhattan, então isso contribuiu também para que nós tivéssemos menos violência. Nós tivemos 200 pessoas sendo presas, até o presente momento nós já tivemos 2.000 pessoas sendo presas por causa de vandalismo, né? Mas aquela história, a gente está acompanhando e cada dia que passa, esse movimento ganhou atenção mundial, né? Mas felizmente, pelo menos aqui, agora o número de pessoas quebrando a cidade está reduzido. Uma coisa muito importante também é que aqui nos Estados Unidos a gente está vendo um movimento muito grande também das personalidades do cinema, da música, todo mundo envolvido nessa história e inclusive o próprio rapper Jay-Z acabou comprando anúncios em grandes jornais aqui em Nova York, Atlanta, Los Angeles, falando sobre esse problema social que a gente está vendo por aqui. Outra coisa muito importante também, que o Departamento de Polícia de Minneapolis lançou agora uma investigação interna para determinar se outros policiais, ao longo desses anos todos, tiveram um tipo de comportamento semelhante ao policial que acabou matando o George Floyd. Então, a gente vai ver esse tipo de comportamento, de investigação, não acontecer somente no Departamento de Polícia dessa cidade, mas é muito provável que esse movimento, esse tipo de coisa, comece também em outras cidades aqui nos Estados Unidos. Se o policial que matou o George Floyd for na verdade, condenado, a pena máxima que ele vai poder receber é de apenas que eu digo, porque aqui existe a prisão perpétua, né? Mas no máximo que ele vai conseguir alcançar será de 25 anos. Ok. Rose, você tem alguma pergunta? Então, na verdade, eu fico só querendo saber do Henrique como que está a relação do presidente e dos governadores, principalmente os democratas, em relação a essa crise, Henrique. Bom, ele teve uma ligação com todos os governadores nessa semana e chamou os governadores de fracos pelo fato dos governadores não terem colocado uma força substancial para que esses movimentos de violência não fossem contidos. Inclusive, ele foi extremamente criticado, o presidente Donald Trump, porque não é verdade. E segundo, que ele, nessa semana, se aproveitou também de uma oportunidade de posar com uma Bíblia em frente de uma igreja, né, para provocar essa união. Só que a linguagem que ele usa nos seus tweets é uma linguagem muito agressiva, né? Tanto é que vários grupos religiosos condenaram o fato do presidente Donald Trump ter usado a Bíblia, né, na frente de uma igreja, numa oportunidade assim de poder tirar proveito dessa situação. Mas o que eu vejo, na verdade, Rose, é o seguinte: talvez o presidente Donald Trump use uma linguagem que, às vezes, ele não pensa. Porque eu tenho certeza que ele mandou, por exemplo, o Exército, as Forças Armadas aqui para
cuidar das pessoas que estão destruindo a cidade e não para atacar o povo americano. Mas a linguagem, a forma que ele se expressa, às vezes ele é muito infeliz nisso. Eu só posso pensar dessa forma, não tem outra forma de pensar. Ok. Bom, a gente espera que a violência ela diminua cada vez mais, Henrique. Eu vi o quanto você estava preocupado ontem. E esperamos também que os protestos pacíficos não cessem até o momento da gente perceber que essas questões raciais começam a ser tratadas com seriedade. Bom, gente, nós temos que ir embora. Rose, obrigada. Henrique, muito obrigada.